Boa saúde a todos, com amor e a paz de Deus também. Amém. Eu quero pedir para os irmãos, se puderem abrir aqui o livro de Mateus, aquele fácil, né? O primeiro livro aqui do Novo Testamento. E o capítulo, o capítulo 4. Livro de Mateus, capítulo 4. E o versículo é o 17. Amém? Glória a Deus. Antes de fazer a leitura aqui do versículo 17, eu quero também, como a irmã Aparecida fez, eu também quero declarar que Deus fez hoje na minha vida. Eu estava aí desde o mês de junho, inclusive um dia no bar o meu irmão José Divino. Eu falei para ele a dificuldade que eu estava passando, e hoje, quando eu cheguei na outra escola que eu trabalho, que eu abri, ali estava realizado o pedido, irmão, que eu tanto tinha feito a Deus. Né? Meu coração está mais do que feliz, está transbordando. Deus diz que a gente deve ser grato, né? Então, por isso, eu estou aqui agradecendo a Deus perante os irmãos. Estou declarando que Deus fez na minha vida, e se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Amém? Nessa tradução aqui, meu irmão, diz assim: daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependa-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Amém? Eu queria ouvir como é que está a tradução da de vocês, né? Porque essa minha tradução se moderna. Como é que está a tradução dos irmãos? Alguém pode ler para nós? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Sentado. Eu queria que o irmão José Divino, ele pegar algo que eu trouxe, entendeu? Eu pedi para guardar aqui ao lado, entendeu? E pedir para a irmã distribuir aqui um copo para cada um de nós. Cada um de nós vai receber um copo, tá bom? Não sei se vai ter copo suficiente, né? Mas vamos orar e pedir a Deus, se não der, vamos ter que colaborar um copo para todos aqui, de família, né? Mas a ideia e a necessidade de que cada um de nós tenhamos um copo, tá? Eu não pedi para falar isso antes, né? No anúncio, mas é necessário, tá bom? O irmão vai distribuir um copo para cada um de nós, tá? E a gente vai receber esse copo. Esse copo vai simbolizar para nós a palavra de Deus que nós vamos receber hoje. Todas as vezes que Jesus ia e levava a palavra, tinha algo importante, e faz nos lembrar o antecessor a ele, aquele que veio preparar os caminhos de Jesus, que era João Batista. Interessante é que os grandes profetas da história da palavra de Deus, da Bíblia, eles são marcados por coisas surpreendentes. Profetas que ressuscitavam pessoas, faziam ossos se transformar em carne, virar pessoas, né? Atravessavam mares, entendeu? E nós ficamos encantados com tanto poder, né? Mas Jesus, ele é curioso. Jesus disse que não houve na história, nunca vai haver um homem igual a João Batista. E o curioso é que João Batista não fez nenhum milagre. João Batista não atravessou nenhum mar com ninguém. João Batista não ressuscitou morto algum. Mas o que Jesus diz para nós é que o maior valor que nós devemos ter, que João Batista trazia, é que nós devemos arrepender dos nossos pecados. O que é que João Batista dizia? Arrependei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados. E depois que dizia isso, o que é que ele fazia? Chamava as pessoas que queriam se batizar e mergulhava no rio, né? Inclusive esse rio é o Rio Jordão, que é muito famoso, falado, né? E não pode distribuir, viu? Distribua só no copo. O que tem na garrafa, você traga aqui a garrafa para mim, por favor, tá? Então, essa é uma das curiosidades imensas. Obrigado. Uma das curiosidades imensas
das curiosidades imensas de João Batista é que ele batizava as pessoas. Então, para a gente receber a palavra de Deus, é preciso que a gente se limpe, porque senão nós seremos como Herodes, que tinha vontade de ouvir a palavra de Deus, queria ver os milagres de Deus, entendeu? E Jesus, ele fechou a boca e baixou a cabeça para Herodes. Então, que nós não sejamos, entendeu? Com esse intuito de vir ver o milagre, saber se realmente Jesus tem poder, saber se, quem é esse homem, né? Mas que a gente se arrependa dos nossos pecados, os pecadinhos e os pecadão, né? Tem que limpar de tudo. E quando eu digo isso, não é uma forma irônica, não, é que muitas vezes nós temos dificuldade de relacionamento com pessoas. Tem pessoas que dizem coisas que nos magoam, entendeu? E a gente acha que perdoou, mas não fala com a pessoa. Olha só, que curioso. Você perdoou, mas não fala com o seu irmão. E esse não é o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é unir a família. E a família dele é todos aqueles que aceitam o Pai que é nosso, que é dele, como seu Pai, e que reconhecem que Jesus é o Salvador. Cada um de nós temos uma grande missão. Todos receberam o copo já? Todos? Tem alguém que está faltando? Pastor, recebeu todos? Então tá bom. Você agora vai colocar a mão sobre o copo que você tem, e a outra mão você vai colocar embaixo do copo, tá bom? Se você tiver com alguma coisa aí, ponha do lado, tá bom? Não é para amassar nada, tá? É só para colocar a mão sobre o copo e a outra de baixo, tá bom? Colocou? E aí você vai fechar os seus olhos, tá? Feche os seus olhos, em nome de Jesus, feche. E agora a gente vai orar, tá bom? Deus maravilhoso, Pai. O Senhor nos deu a oportunidade única na nossa vida de estar aqui, Pai. O Senhor nos trouxe milagres que foram declarados aqui essa noite, Pai. Isso demonstra, Pai, que o Senhor continua operando em nossas vidas. E por esse grande motivo, Pai, do Senhor nos trazer para a casa do nosso Pai, trazer em oração e espírito, Pai, nós aqui reunidos, declaramos em nome de Jesus de Nazaré, pelo poder que Ele tem no céu e na terra e em todo lugar, esta água abençoada e consagrada neste momento. Cada um de nós, Pai querido, que recebeu esse copo, vai receber um pouco desta água. Ela agora não é mais água que o homem e a mulher vê. Elas são gotas da presença de Jesus de Nazaré para cada um de nós receber. Pois o Senhor disse, Pai, para aquela mulher: aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. E essa água, Pai, simboliza o nosso renovo, a nossa salvação, o nosso verdadeiro encontro contigo dentro de nós. Oh, Pai, é essa noite, Pai, não é amanhã, não é depois, é essa noite. E assim eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém? O irmão divino, ele vai colocar nos copos de cada um de vocês, tá bom? Tá? Quem for recebendo, fique tranquilo, você pode beber, e aí você chame por Deus o seu pensamento para distribuir, meu filho. Porque assim como a irmã Aparecida declarou aqui o milagre, e eu também declarei, cada um de nós tem uma barreira que ela é intransponível, quer dizer que a gente não consegue, nós, carne, entendeu? Ser humano, nós não conseguimos passar. Mas quando o Espírito de Deus, ele está dentro de nós, a gente consegue ultrapassar essas situações. Eu estou dizendo isso porque várias pessoas nesse mundo, não é só aqui nessa congregação não, várias pessoas nesse mundo, eles estão esperando algo que Deus faça que ele não consegue fazer. E aqui eu quero lembrar da criança, o nome dela é Benício. Eu estava hoje lá no serviço e a mãe dele, a professora Isabel, me chamou em particular e pediu, disse assim: irmão, eu sei que você ora,
Eu sei que você tem fé. Eu quero lhe pedir hoje à noite, quando o Senhor estiver lá, ore pelo meu filho, porque ele está precisando de oração. Olha só, uma mãe pedindo por um filho. Eu disse, tudo bem, irmã. E esse pedido eu trago aqui para nós, para cada um de nós que estão bebendo essa água aqui agora. Porque você bebeu essa água e você está com o Espírito de Deus, porque essa água não é eu que estou trazendo para você. É Jesus que traz para você. Você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar, ela simplesmente é água. Mas se você acreditar que você recebeu a presença de Jesus pelo Espírito Santo com essa água, tudo que você declarar, tudo que você determinar, vai acontecer na sua vida, do seu irmão e de pessoas que você não conhece que estão lhe pedindo ajuda. E eu quero aproveitar esse momento e convido os irmãos, permaneçam com os olhos fechados, quem já bebeu sua água, vamos orar por essa criança. Eu não pedi para ela me pedir isso, foi a mãe que se aproximou e pediu. Ó Deus maravilhoso, Pai, aqui nós reunidos, Pai, eu te imploro, Pai, e cada irmão e cada irmã que está aqui, Pai, nós rogamos por essa criança. Eu não sei se ela é grande, se ela é pequena, se ela é magra, se ela é gorda, se ela é branca, se ela é preta, se é amarela, se é indígena. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor conhece ela mais do que eu, Pai. E eu te peço, Pai, juntamente com meus irmãos e irmãs que estão aqui juntos, abençoa essa criança onde ela está. Amém? Então Deus, Ele traz mudanças de vida, mudanças de comportamento. Jesus é um homem que Ele traz alívio. Jesus, Ele traz alívio. Ele diz o seguinte: aqueles que estiverem cansados, desce sua carga, eu vou lhe ajudar, eu vou te levar essa carga para você. Jesus, Ele traz um alívio quando a gente em desespero, como eu vi hoje pela manhã e ontem à tarde, a irmã Toinha olhando para seu filho dentro do caixão e dizendo para nós: eu não consigo suportar essa dor, é muita dor. Então você imagina que uma dor insuportável só pode ser tirada por alguém que suporta tudo. E a única pessoa que Deus encontrou que era capaz de suportar tudo foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, Ele suportou tudo. E nenhum de nós é capaz de suportar o que Ele foi capaz de suportar. E eu fico alegre, eu fico feliz, e eu fico satisfeito de dizer essas palavras, e vocês podem dizer também, onde vocês estiverem. Jesus é o meu Salvador, Ele suporta tudo e carrega as minhas dores, dores que eu não sou capaz de carregar. Jesus, Ele reconstrói tudo. E por que nós estamos orando? E orando até por uma pessoa que eu citei o nome, que eu também não vi, não sei. Porque é bom nós lembrarmos que quando Pedro estava preso, e você pode averiguar na nossa Bíblia, no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5, que lá Pedro estava preso, mas tinha alguém orando. Ele estava orando, e de repente o anjo aparece e toca em Pedro e diz: vai embora, essa é a hora que tu sai daqui. Então orar não é simplesmente orar. Orar é um diálogo eterno com Deus. Quando o irmão ou a irmã no seu quarto de joelho, clamando a Deus por algo, o céu ele se abre para você. Porque quem leva a sua oração não é você, quem leva é Jesus. Jesus leva: Pai, ouça, Pai, este pedido do meu irmão. Os céus se abrem. Os céus está pronto para mim, para ti, para qualquer outra pessoa que confesse que ele tem um sacerdote, um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é Jesus. Jesus é sumo sacerdote, ele é juiz, ele é advogado e é rei. Ele acumula todos os cargos,
todos os cargos que o irmão e a irmã imaginar, Jesus acumula esses cargos. Com responsabilidade, com amor, com paz, com justiça. E por isso é que ele é o motivo da gente estar aqui reunido e estar clamando por ele. O que adiantaria, meus irmãos, nós vivermos uma vida ótima lá na casa, deitado, assistindo televisão e se omitindo para uma grande realidade? Que realidade é essa? O que é que vai ser de mim depois que eu morrer? Nós, enquanto evangélicos, nós dizemos que nós vamos adormecer, mas na linguagem popular, diária, a palavra é essa: morrer. Alguém caiu, morreu. Mas nós entendemos, enquanto evangélicos, que nós não morremos, nós adormecemos. Mas na verdade tem pessoas que morrem mesmo. Por quê? Eles não se aproximaram da palavra, a palavra veio até ele não deu atenção. Jesus fez todo o possível, enviou o irmão Zé Carlos, o irmão Divino, a irmã Maria, a irmã Aparecida, o irmão Anderson, mandou várias pessoas lá avisar: olha, você se volte para Deus. Mas ele não deu atenção. Então aquela pessoa, quando ele morre, verdadeiramente ele morreu. Por quê? Porque ele não foi encontrado nele o quê? Misericórdia com aquilo que Deus trazia para ele. Ele simplesmente deu as costas. E sem falar na grande quantidade de irmãos e irmãs que ouvem a palavra, mas interpretam de outra maneira. Jesus, ele diz que nós devemos ser manso e humilde. Sejais como eu, manso e humilde. E quando fala em ser manso e humilde, é suportar coisas que a gente, na nossa natureza, a ideia é pegar a espada e reagir. Alguém diz algo, seu coração se agita, e aí o primeiro intuito que você tem é avançar e querer se defender. E por que eu digo isso? Porque Pedro fez isso. Quando ele viu Jesus, o mestre dele, sendo preso, o que ele fez? Ele avançou com a espada para poder agir do Espírito. Um dos dons do Espírito Santo, um dos dons que são 9, né? Diz que a gente tem que ter um autocontrole. O que é o autocontrole? É não deixar que sua carne domine o Espírito, mas o Espírito domine a carne. Disse algo, eu não gostei, falou uma palavra absurda para mim, não gostei, mas dentro de mim tem algo muito mais poderoso que diz: eu devo me silenciar e orar por esse irmão, por essa irmã que disse isso, e pedir: Senhor, me conforta, me dá um pouco desse seu poder de autocontrole. Porque não adianta, irmão, não vai adiantar nós virmos para a igreja, cantar hinos maravilhosos, tomar posse nos melhores pontos da igreja, e qualquer coisa que acontece, nós já se avança, já quer tomar justiça. Não, de forma alguma. Paulo diz que todos os dias nós somos levados como ovelhas ao matadouro por causa do nome de Jesus. Ou alguém acredita que não aconteceu nada com Paulo? Paulo foi morto, irmão. Pedro foi morto, irmão. Estevão foi apedrejado. Aí você aceitou Jesus e eu vou para um palácio bem grande, cheio de avião, vou viver bem. Não. Nós estamos numa grande guerra. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós estamos numa grande guerra. Aqui, olha, quando ele diz assim, a palavra, daí em diante Jesus começou a anunciar sua mensagem. E ele dizia: arrependa-se dos seus pecados, porque o reino do céu está. Quando foi que Jesus disse isso? Há milhares de anos. E ele continua dizendo para nós: todos os dias alguém fica em silêncio aguardando o reino dos céus. E precisamos aguardar o reino dos céus com sinceridade. O irmão Zé Carlos, eu vejo uma falta de sinceridade na maioria de nós muito grande.
a pessoa não é um bom evangélico, não fez nada, e quando morre está na glória de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, quem vai dizer isso é Jesus, se você vai estar na glória de Deus ou não. E isso não acontece, não é só no meio evangélico, nos católicos, em todos os meios. Por adulação, muitas vezes se diz, está no reino do céu. Nós não sabemos. Nós só vamos saber quando nós estivermos frente com Jesus, Ele nos julgar e falar, você está salvo, passa para o lado da direita. Aí sim, nós estamos na prova. Todos os dias nós estamos na prova. E não é uma prova fácil. A prova é dentro de casa, na nossa convivência com os nossos familiares, com os nossos filhos, com nossas filhas. É uma prova diária. E se você não estiver com o seu joelho, como nós evangélicos costumamos dizer, né? Com o seu joelho no chão, orando de verdade, no primeiro embate, no relacionamento, na primeira congregação que nós temos, que é dentro da nossa casa, você é vencido pelo inimigo. Você não conhece o seu irmão, você não conhece sua esposa não conhece o seu esposo. Por quê? Porque quem conhece os nossos pensamentos é Jesus, Ele que conhece. Pedro estava do lado de Jesus, e Jesus teve que chamar a atenção dele. Ele convivia com Jesus. E nós aqui, o quê? Nós ouvimos falar de Jesus. Nós acreditamos que o Espírito de Deus está aqui conosco, mas nós não pegamos assim, não. E Pedro pegava nele, abraçava ele, pegava na mão dele. E Jesus teve que chamar a atenção dele por atitudes que Jesus o condenava. Por exemplo, ciúme, inveja, são coisas que o ser humano precisa ir se libertando com a presença de Deus. Se fores liberto, verdadeiramente será. Para nós impor as mãos, como Jesus disse, e para que o inimigo seja expulso, é preciso que a gente se liberte. Nós temos que se libertar do ciúme, da inveja, de desejar o mal para o outro, do ódio. Nós temos que libertar. Porque nós vamos se deparar com situações onde o espírito mal, ele vai nos adversariar, ele vai nos querer afrontar. E se você não estiver preparado, ele vai olhar para você e dizer, você é um mentiroso. Você vai para a igreja e fica lá de joelho orando, mas tu tem raiva do teu vizinho, tu não fala com o teu vizinho. Quem é tu para me repreender? O que foi que os apóstolos fizeram? Os apóstolos foram lá tentar expulsar o demônio e não conseguiram. É preciso que a gente jejue, é preciso que a gente entre em oração, mas é de verdade. O que eu estou falando aqui não é simplesmente um momento de um culto. Eu estou convidando os irmãos para a gente viver uma santidade de verdade. Porque Jesus, ele diz, sede santo como o vosso Pai é santo. Ele nos convida, ele nos chama, porque Deus quer nós do lado dele. Deus não quer ver você a 1000 léguas de distância, Ele quer você do lado dele. Porque aqueles que estavam do lado dele não respeitaram ele, quiseram tomar o lugar dele. E esses foram condenados. E nós estamos aqui reunidos e fomos chamados para a gente viver com ele a santidade. E essa santidade, ela começa aqui, ó, nesse mundo que nós estamos. Olha só, você está dentro de casa, seus filhos estão precisando de algo. Primeiro lugar que nós vamos pedir e chamar é com o nosso Pai. Pai, eu estou aqui dentro dessa casa, eu sou um esposo, eu sou o pai que o Senhor escolheu, ou então a irmã, né? Eu sou a mãe que o Senhor escolheu. Ajuda-me, Pai, a administrar esta casa segundo a tua vontade. Me ajude. Nós temos que exercitar, porque quando a gente exercita, quando se faz uma atividade, você vai fazendo, você vai ficando prático de tal maneira que chega um momento que você só olha e fala no pensamento e as coisas acontecem. E a fé é um exercício diário. A fé é um exercício diário.
e eu posso contribuir com os irmãos. A minha casa, quem já foi, o irmão de Vitor já foi, mas a esposa, né? Alguém deve ter ido. Não tinha muro na frente. Nós estávamos numa campanha. Era Valde Jabota, o irmão que deve saber muito bem. E aí eu pedi o pastor da igreja, disse assim: pastor, eu queria lhe pedir se o senhor poderia deixar, porque não tem como eu frequentar o Valde Jabota, porque eu trabalho 5 horas, o irmão de Vitor sabe que o tempo estava na beira da balsão de 6 horas. Eu gostaria de fazer na igreja. E naquele pedido, eu fui pedir: pai, eu preciso construir um muro. Eu não tenho tijolo, não tenho cimento, não tenho ferro. Se fosse um pai ingrato, ele ia dizer: vai trabalhar que tu compra essas coisas. Mas Deus não. Deus ouviu e Deus determinou que eu riscasse o chão. E eu risquei, peguei um pedaço de gesso e tracei o lugar do muro. Irmão, ali era só a fé. Entendeu? Mas sabe o que é fé? Porque não tinha outra saída. Ainda tinha um detalhe: que eu trabalho de manhã e de tarde só 1 vez, 2 vezes na semana, que eu tenho uma folgazinha no período da tarde. Depois que o muro já estava bem grande, até terminando, minha esposa foi e me disse algo. Disse: não, quando eu vi você riscando no chão, eu fui e falei: mais um risco nessa casa. E aí, quando estava terminando, o pastor chegou e disse assim: irmão, pastor Dailton, acho que o irmão que conhece ele. Eu disse assim: irmão, o muro ficou bonito mesmo. Eu disse assim: pois é, pastor. Vocês se lembram do Valdo Jabota? Vocês lembram que eu lhe pedi para gente fazer um também aqui na igreja? Eram poucas pessoas, de madrugada, 4 horas da manhã, a gente acorda, que é a melhor hora para a gente dormir. Mas o sacrifício, irmão, a dedicação. Vocês estão sentindo calor, não? Imagine se tem algum bar desse jeito. Não tem, os bares tudo refrigerado assim, água caindo. Mas aqui são poucos. Você tem que vir com fé, com gosto. Você quer algo, você também tem que pagar com sacrifício, mostrar que você tem esse desejo, você é capaz de fazer. E aí eu declarei: esse pastor está aí, olha, Deus nos ouviu, está aqui, o muro veio. E aí sempre tem que aparecer o filho do inimigo para dizer algo. Não adianta, meu irmão. O inimigo, ele encontra os cavaleiros dele e manda. E aí mandou, disse assim: o muro está pronto, mas o portão, esse aí é caro, é uns 5 mil para lá. Eu disse: pois é, rapaz, mas vamos com Deus, né? Quando foi 3 dias depois, ele de longe, ele viu: mas rapaz, agora até o portão, pois está danado mesmo, né? Está lá o portão feito. Então não existe glória a Deus, irmão. Muito bem, por essa palavra, glória a Deus. E por que a gente conta aqui, irmão? Como a irmã Aparecida contou, porque muitas vezes você tem algo para vencer e você fica olhando: se eu vou todo dia, toda semana nessa igreja, o que é que está faltando? Pois nós estamos aqui contando que Deus é capaz de fazer. Para muita gente, o que eu contei é algo simples, mas para nós foi vitória, porque eu não tinha o tijolo, eu não tinha o dinheiro, irmã, eu não tinha o ferro, eu não tinha o tempo, e Deus proporcionou tudo isso. E por isso que a gente conta aqui. Glória a Deus. Onde eu estava e onde eu estou agora, chegou um ponto que eu vi todos contra mim. E eu disse: Senhor, aqui só tem eu e tu. Aqui não tem mais ninguém. Eu me senti tipo José quando pegaram ele e jogaram no fundo do poço. Mas Deus estendeu a mão para mim, me tirou de dentro desse poço e me disse, sem precisar falar: eu ainda, José Carlos, lembro de ti e ainda te amo. Ande nos meus caminhos, José Carlos, e eu andarei contigo, e eu e tu faremos aquilo que tu não é capaz de fazer, para que tu saibas, José Carlos, que eu sou o rei verdadeiro. Proclame a minha palavra, diga os feitos que eu faço na tua vida, para que os teus irmãos percebam que eu sou o Salvador e eu estou vivo. Glória a Deus. E nós veremos dentro dessa congregação
pessoas sendo recuperadas. Nós veremos dentro dessa congregação pessoas declarando que Deus salvou a sua vida, que Deus salvou seus filhos. Nós ouviremos. E eu, em nome de Jesus, eu quero estar aqui para ouvir irmãos declarando, porque isso nos dá alegria de saber que essas palavras que nós lemos não é um livro comum feito por aí, vendido nas bibliografias, por aí, nas revistarias, por aí. Esse aqui é um livro que traz a verdade, a paz e a salvação, que é muito mais importante do que o muro que deu para José Carlos, as recompensas que deu para José Carlos. Porque o meu objetivo, o teu objetivo é a nossa salvação. Glória a Deus. O nosso objetivo não é vir aqui e ganhar um carro dado por Deus. O nosso objetivo é a nossa salvação. Foi por causa dessa salvação que Jesus morreu, apanhou e foi sacrificado. Foi para salvar você, para salvar eu, para salvar aquele que está lá no bar que ainda não nos ouviu, para salvar aquele irmão que fecha a porta para nos ouvir, para aquele irmão que passa com o carro rápido, para aquele irmão que vai para o jogo de bola e esquece de nós. Foi para esse homem e essa mulher que Deus salvou. Para aquele que está preso e ainda nós não levamos a palavra. Para aquele que está lá no meio da rua e nós não levamos a palavra. Para aquele que está nu e nós não levamos ainda a roupa. Foi para essas pessoas que Jesus sacrificou. E é por ele, e somente por ele, que nós devemos nos ajoelhar. Não tem santo esse, não tem santo aquele, não tem rainha essa, rainha aquela. Só existe um rei. Só existe um rei. Ou que você queira, ou que você não queira, o nome desse rei é Jesus. Glória a Deus. E essa coroa foi dada pelo Pai que fez o céu e a terra. E ele disse: em ti eu me comprazo, em ti eu me realizo, em ti eu estou. E Jesus diz: eu e o Pai somos um. E Jesus quer que eu, você e nós sejamos junto com ele um. Não é dois, é um. Não é eu e ela, é eu e ele. Aqui nós podemos ser elas, mas quando nós chegar perto de Jesus, somos espíritos. Todos nós somos espíritos, almas vivas. Deus não vai olhar para nós porque você é uma mulher, porque você é um homem, porque você... Ele vai olhar para todos os espíritos, olhando para ele. E ele está lá, a sua, a minha, a nossa disposição. Glória a Deus. Mas é preciso que a gente se arrependa. Se a gente não se arrepender, nós não temos espaço de diálogo com o nosso Pai. Nós não temos espaço. Entendeu? Não adianta, meus irmãos, vir aqui, trazer a palavra, pregar, e nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. Se você tem uma contenda com o seu vizinho, procure ele, fale com ele. Se for preciso chorar, chore e diga: irmão, eu preciso falar contigo. Porque se tu não falar comigo, eu não posso nem colocar o meu dízimo ou a minha oferta para a igreja. Se você colocar, você está se condenando. A palavra diz que você tem que voltar, se reconciliar com o irmão e depois colocar aqui dentro. Deus não quer nenhuma oferta, nenhum dízimo, se você tem divergência com o seu irmão. Entendeu? Se você tem alguma dificuldade, acabe com ela. Se ele lhe trata mal, trate-o bem. Trate-o bem. Se você quer justiça e vingança, não é sua vez nem a minha. A palavra de Deus diz que a vingança é dele, porque ele é perfeito e pode fazer do jeito que ele quiser. Mas eu e você teremos que fazer o que Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. Amém? Eu quero agradecer essa grande oportunidade, essa rica oportunidade que Deus trouxe para nós, porque quando sai de casa